Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui voltando no nosso terceiro encontro. Primeiro aprendemos as palavras-chave, depois aplicamos essas palavras-chave nas primeiras obras que nós encontramos, né? Encontrando o expressionismo lá na Europa, e agora estamos vindo aqui para o Brasil, né? Ou seja, nesse momento pós, né, depois que o Eduard Munch trabalha com, inaugura de fato o expressionismo, né, muitos outros pintores vão se lançar a experimentar novas formas, novas estruturas, uns baseados mais nas cores e na luz, que eram os impressionistas, né, outros na distorção da forma, enfim, e aí vai surgir os mais variados estilos. Porém, isso também chega aqui no Brasil nos anos 20. Vamos agora, novamente, fazer o exercício do que nós conseguimos ver, ou seja, da forma que a gente consegue detectar, das estruturas, e aí reconhecendo os estilos. Vamos falar primeiro do Portinari, né? A tela que ele pinta, que eu mostrei aí para vocês, que eu reservei para vocês, até usei a música Lata d'Água na cabeça, né? Para dar uma atmosfera mais interessante à imagem, que é mulher e criança. Se vocês observarem, todas elas estão em primeiro plano, né? O Portinari, né? Um pintor filho de imigrantes italianos, que vai ser um grande expoente internacional, assim, ele é um dos pintores que conseguiram seu lugar no mundo. Isso para nós é motivo de orgulho, né? Porque a gente pensa no Brasil só como coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, mas não é bem assim, né? Nós também tivemos e temos, né, ainda pessoas boas, que fazem coisas boas, que fazem coisas ainda motivos de orgulho, né? A gente, enquanto brasileiro, tem que ter esse cuidado, né? Para que essa autoestima baixa não nos destrua ainda mais, né? Então, assim, só destacando que o Portinari, nós temos coisas boas também, tá? Então, voltando aqui, perceba que a figura, ela é bem distorcida. Uma mulher com pés grandes, mãos bem grandes. Ele desconstrói completamente o naturalismo, né? E está ali com uma criança do lado e ao fundo uma favela. Quando nós observamos a outra imagem dele, o mestiço, temos também um negro que ocupa, assim, em primeiro plano total. Ele praticamente preenche toda a tela. É muito interessante isso, né? Perceba que o Portinari busca, nesses elementos de composição dos planos, algo muito importante, porque ele coloca a mulher com a criança logo na frente, o mestiço mais na frente ainda. E se a gente depois fôssemos ver uma série de outros quadros dele, a maioria de suas figuras está em primeiro plano, né? E a paisagem em segundo plano, né? Ou seja, ele destaca o ser humano, o tipo humano, e esse tipo humano também dentro de uma questão social. Vamos dar uma olhadinha nas obras do Lazar Segal, né? Ele vem de origem judia, ele é um judeu, né? E a tela Morro Vermelho, com uma negra, com uma criança no braço, e atrás todas as casas estão em fundo vermelho. Será que todo mundo daquela comunidade resolveu pintar a casa de vermelho? Será que foi uma promoção de tintas e o vermelho estava na promoção e todas as casas eram vermelhas? Ou será que o Lazar teve um motivo simbólico para deixar todas aquelas casas vermelhas, né? Todo aquele morro, toda aquela favela pintada de vermelho? E perceba que as estruturas
tem traços diferentes, mas se assemelham. Nisso aí a gente está vendo as construções dos textos e a intertextualidade. Nos dois eles trataram de mulheres, mulheres sozinhas, mulheres com seus filhos, mulheres em seus contextos sociais, né? E uma outra tela que é um conglomerado de linhas, mas que a gente percebe que é ele até dá o título de Favela 1, né? É interessante como ele coloca um aglomerado de linhas e constrói todas as casas praticamente iguais a uma unidade estética, né? Construindo a ideia de um espaço extremamente sem direitos às singularidades, né? Por demais comum, né? As cores que ele usa são escuras, não tem luminosidade, né? Então vamos perceber primeiro os elementos da composição, as linhas, os planos, as cores, os textos que eles escreveram ao abordar isso, textos não verbais, né? Porque eles deram um sentido àquela composição, e também a questão da intertextualidade. Eram obras de autores diferentes, de estilos muito próximos, porém é importante fazer uma pequena diferença. Lá na Europa, o expressionismo ele tem um caráter muito particular, né? Perceba que Munch ele pintou questões da sua vida, né? Mas o grito, o medo, a ansiedade, que eram temas constantes, né? Eram questões particulares dele, mas que se linkaram ao universal. Aqui no Brasil, né, o modernismo, inicialmente, ele tem um traço extremamente social, né, uma preocupação muito mais com as questões sociais. Exprime as dores e as emoções, mas não do sujeito em si, né, mas do mundo que ele vê. Tá bom? Então agora a gente vai dar um pulo para trás, tá bom? A gente vai lá para o início do século XIX, mais ou menos 1832, quando vai chegar aqui, né, o Jean-Baptiste Debré, perdoe meu francês, tá? E aí o Debré, que é francês, nasce em Paris, mas ele vai, né, por ser um pintor renomado, vai se tornar pintor oficial da coroa portuguesa e vai vir aqui para o Brasil com uma missão de retratar o Brasil, né? Inclusive ele lança 2 livros, né, que é Viagem Pitoresca e História ao Brasil. E nesse livro, que são 3 volumes, ele vai tratar da figura indígena, ele vai tratar das relações do homem branco com o escravo, e ele vai tratar também das questões da coroa e das tradições populares. Ou seja, a obra de Debré, quando eu pergunto quais são os lugares, os espaços que ele procura pintar, ele geralmente vai pintar as ruas, os mercados, mas as casas, ou seja, aonde existem relações sociais, Debré vai estar lá pintando. É interessante também destacar que ele também pintou a fauna e a flora brasileira. Mas assim, uma das grandes contribuições para que nós pudéssemos entender um pouco a nossa história, né, vem dos documentos que o Debré deixou lá atrás, né? Era uma forma de fotografia antiga, né? Fotografia documentar, mas como não tinha máquina, a pintura tinha um papel muito importante nesse sentido. E aí, se a gente for olhar agora de novo, olha a palavra forma e conteúdo, né? Debré pintou, será que nos quadros de Debré ele trouxe as relações sociais? Trouxe. Ele trouxe as condições de desigualdade social? Trouxe. Só que de maneira interessante,
o conteúdo, se a gente for olhar, se aproxima muito do conteúdo que o Portinari abordou. Se aproxima muito, né, do conteúdo que o Lazar abordou. Só que em tempos diferentes, né? Eu até coloquei ali historicamente, quase que um contínuo, né? O Debré, ele pinta o processo de escravidão no Brasil e pós isso, né? Pós essa história de escravidão, os herdeiros dessa escravidão aparecem nos quadros do Portinari e do Lazar. Não sei se vocês conseguiram perceber, né, essa questão do contexto histórico nas obras, ou seja, a relação tempo-espaço. Um lá no início do século XIX, o outro já no início do século XX. E aí a gente vai perceber uma coisa interessante. O Debré, ele fundou até a Academia de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, então, vamos dizer, a praia dele, o que ele estudou, o estilo dele, ou seja, é o neoclássico. Se vocês perceberem, na imagem o jantar, né, tudo tem uma leveza, uma certa ingenuidade, as cores são suaves, né? A estrutura é toda equilibrada, se tem um elemento aqui, tem que ter um elemento aqui, a própria mesa é uma linha horizontal que divide o quadro no meio, a parte de cima, a parte de baixo, né? Então tudo é muito equilibrado, as cores são suaves e há uma leveza. Estranhamente, ele retrata aquele cotidiano e aquelas relações sociais, mas muito suavizado, né? Que tem a ver com a questão do neoclássico, que vem ainda do clássico, que tem toda uma referência à beleza, né? Então mesmo a dor, ou a desigualdade, ou as questões ali, elas são muito atenuadas, né? Pela forma, pelas cores, pelo equilíbrio. Então, até a dor parece bonita, né? De uma certa maneira tem essa característica aí na forma, onde o clássico e o neoclássico ainda são muito arraigados, né, aos dogmas da arte enquanto construção do belo, que é justamente o choque, né, ou seja, a ruptura que vai acontecer no modernismo. Vocês podem ver que as figuras que aparecem com a liberdade de uma distorção, tipo o morro vermelho atrás, a desconfiguração dos rostos, a deformação dos corpos, ela abre uma liberdade poética de expressar e de que esse conteúdo, que esses sentimentos, que essa dor, que essa angústia, que essa injustiça, ou seja, ela seja muito mais transparente. Nesse sentido, a forma e o conteúdo conseguem estar muito mais próximos, né? Porém, todas as telas são pintadas aqui no Brasil, né? Elas falam do nosso contexto histórico, né? Desde um passado até um presente um passado mais passado e um passado mais recente. E a grande pergunta, né, já que a gente está falando da questão do expressionismo, né, que usa a intensidade, a liberdade, a força das cores, né? Não à toa, eu estou aqui, não sei se vocês perceberam, né? Eu estou aqui de vermelho, né? Em um sofá vermelho, com almofadas vermelhas, né? E lançando a seguinte pergunta para vocês, né? Com que cores e com que formas e com que materiais, se vocês pudessem, né? Daí a gente hipoteticamente pudesse fazer uma exposição, né? Baseado no estilo expressionista, com que materiais e de que forma e que conteúdos vocês expressariam do nosso Brasil atual, no nosso mundo atual. Pense nisso, né? E fique criando aí na sua cabeça possibilidades de expressão e se utilizando de outras formas de linguagem, né, para poder pensar o mundo, tá bom? Foi um grande prazer e até os nossos próximos encontros em nossas próximas unidades. Espero que a gente aos pouquinhos vá se ajustando e encontrando um caminho, tá bom? Grande beijo
Denise Damasceno.